sempre com a participação de um convidado muito especial. Isso é Papo de Espírita. Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita. Isso é Papo de Espírita. Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução, Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita. Sabadão aqui na Rádio Rio de Janeiro, sabadão neste Brasil querido, sabadão no seu coração, porque tá começando Isso é Papo de Espírita. E aqui do meu lado temos o quem? Bom dia, Can Roberto Bueno. É comigo? Bom dia, Henrique Miranda. Bom dia, Maristela, nossa querida convidada de hoje. Bom dia, Pablo, comandando todos os botões de telas na produção. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, você internauta. Vocês que são esse programa é nosso, é para vocês. Por favor, deem seus likes, participem, façam suas perguntas. Põe na saia justa. Estou agora na tela que ele está me avisando aqui, a produção. Estou sempre perdido entre a principal e a individual. Curtam os olhos azuis de Can Roberto Bueno. Vai lá. Vamos lá, dizendo. Gente, hoje, papo interessantíssimo aqui. Vou apresentar a Maristela Santos. Ela é palestrante, trabalhadora do CELD e do Lar de Tereza. Olá, Deusa, um beijo grande para você. Está aqui hoje conosco, vai estar falando sobre um tema, parece que a gente não dá conta, mas é influência espiritual e suas consequências. Ela, uma estudiosa, vai trazer fruto das suas experiências, suas reflexões, tratando conosco. Devolvo a palavra, olha que bonito, aprendendo. Né? Henrique. A gente ensaiou durante a semana. Sabe quem tá conosco, gente? Pablo Luiz, ele voltou. É, garoto, saudade tá de você. Mas, Can, a novidade é que nós temos Instagram. Olha só, tá escrito, era para ser um pouquinho mais em frente, mas tá lá. Então, já que o Instagram, Isso é Papo de Espírita. Arroba, Isso é Papo de Espírita, tem Instagram agora. Olha só que chique. Estamos aqui com a presença de Maristela, que é uma influencer, porque ela também tem um canal, então tá tudo ficando moderno. Segue contigo, porque é você que começa a entrevista. Maristela, bem-vinda, uma alegria. A Maristela é influencer, gente, isso é muito chique. Acho que a gente nunca teve influencer. Tem. Já tivemos? Nós não éramos avisados. Tá. Isso é muito chique. Me conta um pouquinho disso aí. Como é que é ser influencer espírita? Gostou do influencer? Influencer. Mas conta pra gente, como é que é? Eu vou contar, porque na realidade todos nós somos influencers, né? Porque todos nós influenciamos. Querendo ou não, influenciamos a opinião, o pensamento do outro e também sofremos essas influências. Sim. Então, acho que de uma forma geral, tá no tema, todos nós somos influencers de alguma maneira. Fica e temos bom, que ser responsáveis, né? Uma palavra bonita. Engraçado, eu fico pensando chegar em casa pedante e dizer assim, isso eu não passei o dia bem. Por quê? Tô com um influencer espiritual. Contar. Não, estrangeiro é complicado, depois para traduzir, né? Influência. Vai ter que procurar lá. Mas olha só, gente, a gente está brincando aqui com a palavra influencer, né? E a gente vai falar até de influência espiritual. É claro que o Kardec não falou influencer, né? Mas ele falou de influência espiritual, que é uma coisa, inclusive, muito séria, que parte muito da gente, não é, Maristela? A influência espiritual parte da gente ou tá por fora? Como é que é isso? Como é que a influência espiritual atua? Não é nós que provocamos, é provocado por fora? Conversa com a gente sobre isso um pouquinho. Para nós, assim, melhor assimilarmos, né? Devemos nos imaginar, assim, dentro de um aquário, com o fluido cósmico universal, que estamos todos envolvidos. Tá. E pelo fluido, os pensamentos são direcionados, né? Então, cada um de nós, não temos como deixar de pensar, é como respirar. Inspira e expira. Pensa e recebe o pensamento, que está no fluido. Então, tá dentro daquele espaço ali. Dentro daquele espaço. E a lei de tudo isso, né, nós podemos dizer que é afinidade e sintonia.
Então, os nossos pensamentos, eles saem através das nossas evoluções mentais e é como se fora de nós tivéssemos, assim, vários outdoor. O que eu gosto? Paz, amor, guerra, corrupção. Eu vou colocando para fora. E esses pensamentos são carregados por esses fluidos. A gente fica imaginando assim, até um carrinho, né? Eu sempre falo que é um carrinho. Qual o motor do seu carrinho? Qual é o motor? Depende, tem aquele carrinho que vai devagarinho, né? Aquele pensamento que a pessoa tem aquela força de vontade devagar. E tem uns que a gente parece um trator de velocidade, 1.8, 2.0. É aquelas pessoas que têm aquela velocidade de pensamento. Então, esses pensamentos estão aí, eles não se chocam, eles vão se buscando por uma afinidade. E é interessante, a afinidade é aquilo que eu tenho e você precisa. Ela é mecânica. Nós pensamos por afinidade. E a sintonia, ela já não é mecânica, ela é buscada. Repara bem, eu posso ter uma afinidade num determinado local de trabalho, por um determinado grupo, daquela maneira de pensar, porque eu preciso daquele emprego. Eu estou ali por afinidade espiritual com aquele grupo. Mas eu quero mudar. Eu quero um outro tipo de pensamento. Então, por sintonia, eu saio daquela faixa mental, lembra lá do rádio, daquele dial? E Estamos na elevo, rádio. justamente, boto o meu pensamento na rádio que eu gosto. E eu tenho que manter ali. Então eu começo a captar esses pensamentos que têm desse tipo de sintonia. Então, para o nosso ouvinte internauta entender, hein, Can, vê se é isso. Eu estou assim no ambiente, estou em casa. Não é? Mas eu estou mal sintonizado. Aí, de repente, não, eu vou ouvir a Rádio Rio de Janeiro, que eu vou sintonizar bem, é isso? É isso, você vai buscar um tipo de pensamento elevado, que a rádio vai te proporcionar, os programas, o tipo de leitura que ela vai te indicar. Isso tudo vai elevando esse teu nível de vibração. E o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar outras mentes que pensam daquela maneira desencarnada, que são os espíritos, que nada mais são do que gente como a gente, que pensa como a gente, em diferentes faixas de pensamento. Então eu vou entrar em comunicação mais fácil com aquele tipo de pensamento. E às vezes, por afinidade ainda reencarnatória, eu estou num determinado grupo ainda violento, ou com um pensamento ainda ruim, mas eu já posso sintonizar uma outra na Rádio Rio de Janeiro na minha vida. Quer dizer, eu estou em casa, de boa, mas de repente eu sintonizo com uma coisa que não é boa. Olha, Sim. a neurociência, trazendo aí um complemento, a neurociência já classificou que nós, por dia, nós tomamos mais ou menos 40 mil decisões. Quais sejam? A mesma a partir de estarmos acordando o que vamos fazer, as decisões que são aquelas mais regulares, automáticas, e do pensamento também, porque a gente, quando fica cotejando muitos pensamentos, faço, não faço, posso, não posso, aquela história devo, posso e quero, 3 coisas assim, tem hora que você pode, mas não deve, tem hora que deve, mas não quis, entendeu? E você vai fazendo essas trocas, né? Você está o tempo todo, exatamente como você falou, emanando, e é um sinal de via dupla, né? Você manda e recebe. Então, a gente está nessa ligação. E quem a gente coloca? Posso fazer uma pergunta à nossa entrevistada? Hoje eu estou no plano, o Pablo me preparou, estou educadíssimo. Deixa eu ver se você entende. Você vai estar perguntando, você pode fazer uma pergunta. Você é o entrevistador do programa. Aproveita o dia. Você está aqui mesmo, você está sentindo que você está aqui, né? Tá, Maristela, então tá. Médium. Também por uma influência, como nós estamos falando, você dentro dessa alegoria que você nos mostrou, o médium está isento ou ele fica suscetível das sintonias negativas que podem, inclusive, alterar os seus bons propósitos? É possível? Lógico. O médium... Nós vamos lembrar que essas influenciações, aproveitando a deixa que ele citou, de uma certa maneira, no nosso plano encarnado, nós somos basicamente atendidos por 3 fatores. Nós temos uma iniciativa, né? Nós temos um estímulo. Nós estamos aqui, alguém me estimula uma pergunta, um pensamento, a capa de um livro, eu estou na rua, vejo um outdoor, aquilo é um estímulo mental que me faz pensar. Quando eu penso, eu vou buscar dentro de mim as minhas experiências, meu arcabouço intelectual e meu arcabouço moral, que eu trago. Tem coisas que eu posso falar assim,
Eu sei porque eu não sei, eu sei porque eu sei isso. Isso vem de mim, isso vem da minha alma. Mas tem hora que eu vou ficar ali com aquela cara, tipo assim, vou pedir ajuda aos universitários. Eu não sei a resposta. Então ali eu vou receber a influenciação. Então eu tenho estímulo, junto a esse estímulo que me foi dado, eu tenho a minha experiência ou tenho a influência. Quando eu tenho a resposta, porque muitas vezes a minha resposta ela é muito melhor por experiência do que um espírito que está ali dando uma piruada, né? Alguém que está chegando dando um pitaco sobre alguma coisa. Sim. Quando eu não tenho essa experiência, a influenciação chega. Ou ela foi buscada ou ela foi oferecida. De qualquer maneira, ela vai chegar. Tenta chegar lá no Largo da Carioca um dia, subir num banquinho e falar que você está com um problema de amor, que aconteceu isso na tua vida, que você quer uma opinião. Você vai ver quantas pessoas vão juntar ali para dar uma opinião na tua vida, porque a coisa mais fácil do mundo é a gente resolver a vida do outro em 3 minutos, né? Pois é. É muito isso é raro, normal, já né? viu? A gente consegue ter solução muito para o outro, Nossa, né? em 3 minutos eu resolvo e a vida de esquece qualquer de pessoa. fazer o trabalho que tem que ser feito conosco, né? Questão 459 do Livro dos Espíritos, né? E essas influências, elas vão chegar e vou ter que discernir se é uma boa influência, se é uma influência ruim, né? A falta do bem por si só já diz que é ruim. Mas quando eu faço essa percepção, nós vamos entender a presença de alguns espíritos ali naquele processo e às vezes vão começar a te constranger. Aí a gente vai usar a palavra obsessão. Ah, sim. Tá? Nós podemos, a variante dessas obsessões, qualquer tipo de interferência de uma forma pertinaz. Tá? Todo o livro dos médiuns, Kardec trata um capítulo só sobre a obsessão. E nós vamos reparar que elas são obsessões simples, tudo começa pequeno, nada começa com caroço de abacate, né? É o caroço de uva que alguém engoliu. O abacate, ele é depois. E aí, depois de uma obsessão simples, ela entra para um processo de fascinação e depois até um processo de subjugação, que tanto pode ser moral Quer dizer, como aquela corporal. sintonia, aquilo que começou ali, Isso, você se ligou. ela vai com as suas variantes, porque é um processo meio de contágio, né? É interessante isso. E aí o médium... Contágio. E o médium, ele é uma criatura, pela própria tarefa mediúnica, um endividado que está ali na vida tentando resolver, né, através do trabalho mediúnico, uma série de cheques que ele assinou em branco ontem, né? Aquele texto de Emmanuel, no livro Emmanuel, quem são os médiuns? Quem são né? os médiuns? Exatamente. Somos os devedores. E quando você infringe a lei de Deus, você assina um cheque em branco com o outro, que um dia vai ser sacado aquilo. Então o outro, ele tem esse direito. Mas esse processo obsessivo que começa com essa influenciação, repare bem, ela pode ser particular, comigo, ou não tem nada de pessoal. Não é comigo, é com o trabalho. Então são aqueles tipos de espíritos que querem, eles gostariam de tacar a luz, a pedra no sol para desligar o sol, que é o Cristo. Mas ele não pode, né, quebrar o sol. Então o que ele faz? Ele começa a tacar pedra numa lamparininha fraquinha, que nem a gente. E é o que ele vai tentar fazer. Então ele vai tentar retirar você do trabalho. Ele vai tentar obstruir o trabalho. Por isso que às vezes a gente fala assim, o colega que está trabalhando contigo numa mesa de desobsessão, ele está obsediado. Não, o problema não é meu. Não, o problema é meu sim, sabe? Porque o problema é nosso. Porque o trabalho, ele vai tentar ali destruir o trabalho. Então todos nós temos que estar muito atentos, porque aquele assédio vai acontecer para tirar o médio do trabalho do bem. São as lutas contra a luz. Antes de uma rachadura, uma fissura. É uma isso fissura. aí. Então, Começar pequeno, né? Isso aí ele é importante. começa pequeno. É quando você, aqueles momentos, nessas obsessões simples, elas fazem tanto estrago maior do que aquelas mais espetaculares. Mas isso né? nem é só no médium, não, né, Não, isso é Cândido? geral. Isso também, isso é Mas geral, eu né, coloquei Maristela? o médium aqui Isso na é geral, questão, né? É uma porque- epidemia. Exatamente, para Epidemia. É uma desmistificar. epidemia. E é interessante a questão do contágio. Quando a gente fala vigiar e orar, às vezes algumas pessoas não entendem muito esse vigiar. Vigiar é você. Vigia as tuas emoções. Como é que você acordou hoje?
Você acordou, às vezes você acordou chipado, implantado ali por uma série de determinações. Desdobramento, aonde foi. À noite você se entendeu com quem? Com quem te foi afim. Afim de quê? Eu não sei. Muitas pessoas escolhem, inclusive, o horário que vão dormir, no horário do sono, para sair à cata de emoções que não tem coragem no corpo físico fazer. Então, aí dá desculpa que está dormindo. Você está entendendo? Como se fosse inconsciente, mas não é, ali é o espírito. Então, a importância da prece antes de dormir para você ter um direcionamento. E é interessante que o camarada, ele chega com aquele sintoma e, às vezes, de uma forma sutil. Ele não encontra uma ambiência para rezar. Ele não consegue concentrar numa leitura. Ele começa a ter tédio de tudo. Ele começa a sentir apatia. Ele não sabe mais se está doente, se está com preguiça, o que está. Ele está com leseira. E aí aquilo vai aumentando. Quando a gente fala para vigiar, eu costumo dizer assim, não é para o sentido de que esses espíritos ruins eu não quero me misturar, não. Mas eu costumo dizer que a nossa diferença para eles é quase nenhuma, nós viemos do mesmo grupo. A diferença é que eu falo desse cuidado do contágio é assim, eu já sou uma pessoa cheia de problema, cheia de imperfeição. Aí eu vou juntar com o outro, que tem uma situação que eu não tenho. De contágio ainda ganha aquilo pela proximidade. Viu quando a gente começa a andar muito com o outro, a gente começa a se parecer, não é isso? O Henrique começa a pegar a mania do outro. O Henrique lembrou disso, né? Até colocamos aqui na pauta. Mas você só Henrique, tem mania de falar mal dos outros. Mas... né, de Kardec, que ele faz esse comentário. Bem lembrado, Cam. Que diga o que pensas e eu te direi com quem você anda. Isso aí. É o contrário do que o dito popular quer dizer, né? Então, nós é que estamos na caça, como você disse, nessa... Chega a ser uma hipocrisia da alma, né? Em ser furtiva no sono, descobrir que vai ter suas emoções... É uma hipocrisia da alma. É uma hipocrisia da alma. Você levanta porque realmente você foi buscar, na hora de dormir, algumas emoções que no corpo você teria vergonha. E é interessante, ali é o que você é ainda. Ali é desnudado. É desnudado. Pois então, quando você tem medo de ter esse encontro com você mesmo, você atrapalha tudo. Porque a hora que você levanta esse tapete e vê o que está de sujeira lá embaixo, você já andou 50%. Não, eu costumo dizer assim, por experiência, só o fato da gente sair de casa para ir para um trabalho, para o centro espírita, só esse fato já nos permite a aproximação dos bons espíritos. Olha, isso é importante. Segura só um instantinho, esse comentário, que isso aí é muito importante para a gente passar essa certeza para os nossos ouvintes, nossos internautas. Vamos conversar um pouquinho com eles, Cam. Olha aqui no... Gente, 21984867633. Liga pra cá. Olha, eu fico tão triste com o WhatsApp do Isso é Papo de Espírita. Porque ninguém se comunica aqui. E o pessoal, com certeza, passa a semana inteira usando o WhatsApp. Pois né? é. Pois é, né? 21984867633. Poxa, dá um alô aqui. Olha, eu dei até bom dia para Júlia Menezes, a Vila da Penha, para o José Manuel. E aqui no Facebook já tem a Carmen Rocha com a gente. Que delícia. A Ditinha Araújo, vovó Ditinha. Dá um beijo aí na galera. Quem mais está com a gente aqui, ó, Carmen Rocha mandando ver. Maria da Glória Stamile está com a gente aqui no Facebook. E quem é que está por aí no YouTube, querido Cam Robert Bueno? Vamos lá, está aqui conosco desde o princípio aqui, ó, horinha certinha, começou o programa. André de Miranda, tá, Estelina Miranda, conhece, né? Não precisa comentar. Roberto Castanheira, Júlia Oliveira, Adriana LM, Libânia Vieira, Renato Souza, grande abraço, meu irmão. Carmen Rocha, Marlene, Renato Souza, Cirlei Santos, Tico e Teco. Olha só, 3. Tico e Teco 3. Maria Régia, novamente, Ângela Pontes. Aí, vamos lá, continuar? Você falou do Renato Souza? Falei, Renato Souza está na audiência. Porque o cara é conselheiro da rádio, tem que dar uma atenção, entendeu? Senão o cara fala Henrique, mal da gente. Toca, amigão, bora aí. A gente estava falando, que eu acho que é muito importante tocar nesse assunto, né? Onde a pessoa está ali precisando... da vigilância, o quanto é a importância, como é que eu cuido dessa vigilância. Eu estava falando disso. Não é? E é importante que se frise, porque a pessoa acha que vigilância não é só assim, se manter atento, ficar olhando para um lado e para o outro, não é isso, você estava explicando. Às vezes a pessoa fala assim,
Você se preparou para vir para o trabalho espírita hoje? E a pessoa pensa que ela levantou, se ela lavou o cabelo, se ela se maquiou, ou se fez a barba. Né? Se preparou, é você aprender a sentir as suas emoções. E é uma coisa muito interessante, porque, de uma forma geral, nós, os ocidentais, fomos treinados a nos distrairmos. Né? Você vê que a criancinha lá nasce no bercinho, já botam lá um móvel e manda ela brincar com o móvel e falar para se distrair. Ela vai crescendo, você liga a televisão para se distrair, você dá um lápis para se distrair, depois você manda, né, dá um celular, logo um aparelhinho para ela se distrair na rede, e depois você fala até às vezes, vai namorar para se distrair, né? Então você manda a pessoa se distrair. E aí as pessoas vão se distraindo e um dia elas têm que, por um motivo às vezes de doença ou de necessidade, como foi a pandemia, de ficar em casa, a pessoa tem que se encontrar, né? Ela entra em desespero. Ela entra em desespero porque ela não aprendeu a se sentir, a se buscar. Então, às vezes a gente, por uma questão religiosa de ser perfeito, né? Isso é uma da onde é que saíram. Se nós fôssemos perfeitos, a gente não estava aqui. Eu costumo dizer, o que a gente encontra nos setores religiosos? Pessoas assim como eu, como você, falar comigo, pessoas com problema, né? Uma série de problemas. Então a criatura ela tem que saber qual é o problema dela para poder ajudar. Às vezes os guias falam assim, como é que eu vou ajudar se nem ela mesma se permite sentir a sua própria necessidade? Então é quando a gente fala assim, o que é isso que eu estou sentindo? É raiva. Estou sentindo raiva. O que é isso que eu estou sentindo? Inveja. Olha, isso aqui é uma inveja. Olha o que eu estou sentindo. É orgulho. É um orgulho exagerado. Então, quando você começa... Isso não é para entrar no processo de confessionário. É contigo. Reconhecimento. Quando você tem esse reconhecimento, você não vai estourar mais igual uma panela de pressão que segurou suas emoções de... eu não sinto raiva. Eu não tenho inveja. Eu não tenho orgulho. Eu não sou obsediado. Eu não sofro nenhum tipo de entristecimento. Você vai explodir um dia. Porque você quer se obrigar a ser aquilo que você ainda não é, aquilo que você leu. Na verdade, você está atendendo uma demanda externa e não a sua, é a primeira. Né? E você se sente mal, como que eu espírito, eu sinto isso tudo, é porque eu sou um ser humano. E aí você começa a dar vazões e falar, o que eu faço? Né? Aí você vai buscar no Evangelho. Então essa vigilância, quando você fala assim, peraí, eu não estou com dor, eu não me aborreci com ninguém, não aconteceu nenhum fato externo, de repente eu tô com uma irritação. Olha, de repente eu olhei pra você, eu tô começando a ficar com uma raiva de você no trabalho. Não cruza, né? É aquela coisa, do nada eu comecei a ficar com uma raiva de alguém. Ou então, do nada, eu comecei a sentir uma desesperança. De onde que vem isso, gente? Do nada, né? Do nada não vem nada. Vamos segurar isso pro segundo bloco? Agora, olha, o pessoal aqui no WhatsApp mandou ver. A Tânia Ângela Pontes. E tem um recado pra você. A Sheila Souza pergunta, cadê Can Robert? Não aparece mais aqui no SEMA. Olha só, o pessoal tá aqui ativo. Gente, obrigado. O André Miranda também. Obrigado pela lembrança. E estamos aqui chegando. Então, finalzinho do segundo bloco, Maristela vai continuar esse papo. Reconhecimento, isso é muito importante. Can, dá os seus reclames, então, para o segundo bloco. Meu reclame é que volto daqui a 5 minutos. Segura aí, mantém a linha, fica no dial, fica nessa internet colado. Voltamos com Maristela. Fui. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Estamos de volta com o programa Isso é Papo de Espírita, aqui na Rádio Rio de Janeiro. E voltamos com muita alegria, agradecendo a todos os ouvintes. Você que está aí na caixinha, aumenta esse volume aí, porque a segunda parte vai ser melhor do que a primeira. O Beto Orlando tá aqui mandando um abraço pra gente no WhatsApp. Olha, quero agradecer o pessoal que tá mandando as suas mensagens, seus comentários. Isso é, olha, vocês não sabem o que significa pra gente esse carinho que vocês enviam em forma de comentário, de abraços, de beijos. E eu queria falar um pouquinho sobre o Clube da Fraternidade.
Por que existe o Clube da Fraternidade? O que é o Clube da Fraternidade? O Clube da Fraternidade é aquele clube que existe para manter a programação da Rádio Rio de Janeiro. Pablo está prestando atenção no que eu estou dizendo. Fiquei até preocupado. Eu vou falar direitinho, Pablo Luiz. Porque o Clube da Fraternidade é o clube que mantém esta rádio no ar. É você, ouvinte, você é o nosso patrocinador. Porque a gente poderia abrir para empresas fazerem as suas propagandas aqui? Sim, é possível, mas que empresas? Né? Muitas empresas não querem agregar a sua marca ao espiritismo. Não é? E até é compreensível. Outras até agregariam, mas aí são empresas de apostas, de álcool, e a gente não vai querer fazer isso. Então você que está aí, você pode fazer parte do Clube da Fraternidade, você pode dar o valor que você tiver ao seu alcance. Alcance o seu bolso, como diria Geraldo Aquino. Mas você não tendo recursos materiais, por favor, Maristela estava falando do poder da prece. Ore pela Rádio Rio de Janeiro. Que você vai estar contribuindo também para manter esta programação no ar. O que mais que eu ia falar mesmo, que eu esqueci, Can Roberto? Ia devolver, eu acho que a palavra para entrevistada. Can, não? Você está mandando mais vibrações para mim, viu? O que é a sintonia? Tô sintonizado. Pablo, anota isso aí no boletim do Henrique, que eu vou botar na reunião de diretoria para reclamar. Estamos com 76 likes. Eu vou explicar, querido ouvinte internauta. Estamos com 76 likes. Chegar a 100, o Can disse que dança uma marca. Vocês não sabem o que é uma marca, né? O Can é do Nem Sul. eu. Quem é do Rio Grande do Sul Nem sabe. eu. Ninguém Não, sabe. sei Agora não. Sei não. Deu amnésia no Já que Can. agora vai querer que eu venha filtrado de combate. Ele vai dançar uma marca aqui pra vocês. Tá lá, Pablo. O que eu faço com isso? Pablo, você também, né? 50 mil você vai dançar aqui também. 50 mil. Não, 50 mil tá aí. Botei. 50 mil eu danço. Olha 50 só. mil likes. Tá, viu? Aí pode botar que eu vou dançar. Mas vamos voltar aqui, Volta, porque o assunto Maristela, está muito por favor. interessante. A nossa querida Maristela está aqui conosco, com muito carinho. Maristela, então falávamos da importância da gente identificar os nossos sentimentos. Isso vai na casa do autoconhecimento, né? Tão importante para nós mudarmos. Se eu não sei aonde estão as minhas brechas, se eu não sei onde estão as minhas dificuldades, como é que eu vou organizar a minha casa, né? Então eu tenho que me conhecer. E você repara que as pessoas têm mais facilidade de se identificar com o objeto. A pessoa fala assim, se arranhar meu carro eu morro, eu adoeço. E a pessoa, se o carro dela for arranhado, ela adoece mesmo. Ela se identifica com o objeto. Ela se a minha casa entrar um processo, eu vou ficar arrasada. A pessoa se arrasa. Aí você fala assim, ela se identifica com o objeto, mas ela não se identifica com as suas próprias emoções. Repare que as emoções, elas são naturais, elas existem. Você querendo ou não querendo, vai vir o inverno, vai vir o verão, vai vir o outono, vai vir a primavera. Cabe você aprender a administrá-la. Como são essas emoções? Nosso pé mais lá no barro, nós estamos a caminho da luz. Então nós estamos muito próximos ainda das nossas paixões, das nossas dificuldades. Então nós sentimos essas paixões ainda dentro da gente. Então, se eu não fizer esse trabalho de vigilância, e eu reparo, aí eu entro na oração. Por isso, vigio e oro. Aí eu falo, meu Deus, como eu ainda estou pensando. Nossa Senhora, me ajuda. Meu guia espiritual, me ajuda a sair desse tipo de pensamento. Me ajuda a vencer. Aí eu entro no processo da oração. Porque aí eu vou estar fazendo um sentido nesse pedido. Uma prece simples, né? É simples. Me ajuda. Me Só ajuda. isso. Ter a humildade de se reconhecer que às vezes nós estamos num meio tão propício com o nosso passado que ainda nos atrai por afinidade. Repara bem, ainda me atrai. Aquilo ainda gosto. Mas eu já sei, pela luz do Cristo, pelo raciocínio, que eu tenho que colocar nessa emoção que eu estou sentindo, essa atração, o que eu tenho que fazer? Eu não reencarnei mais para fazer a minha vontade, para atender as minhas paixões. Eu já reencarnei para fazer o que eu tenho que fazer. Olha, isso é importante, então Maristela. eu busco na luz do Cristo ajuda espiritual. Eu busco no manual, que é o Evangelho. Senhor, me ajuda a sair dessa situação. Me ajuda a ter resistência para não retroceder. Porque quando eu quero sair de uma situação, é igual, gente, uma montanha assim muito alta que você vai escalando aquilo com uma dificuldade. Mas se você bobear e fechar os olhos, você despenca daquilo com muita rapidez. E às vezes nós vamos entrar, que algumas pessoas não entendem, parece que não está mudando nada de conquista moral. Nós entramos num processo chamado platô.
Platô é quando você começa a consolidar aquele teu aprendizado. Porque depois, logo à frente, vai vir uma outra montanha. De uma nova conquista que você vai fazer. Então, uma essa nova vigilância escalada. e esse socorro espiritual para te manter, para não permitir que você retroceda. Senão você vai cair retrocedendo. Eu achei interessante, Canca, o porquê que a gente encarna, você estava falando, não é para cumprir a nossa vontade. Não mais. Nós Repete somos isso. almas Repete muito isso. sofridas, muito sofredoras, que já cansamos de quebrar a cabeça porque queríamos atender essa nossa personalidade. Nós somos apaixonados por nós mesmos, a maioria de nós. Se bobear, a gente fica fazendo lances autobiográficos, né, como se diz. Fazendo reencarnações, apaixonados pelaquela maneira de ser. E tem uma hora que você fala assim, por que eu acho isso tão bonito? Eu não quero mais isso. Então você já não vem mais para atender a sua paixão. Você já reencarna para mudar aquele ciclo, para quebrar aquela estrutura. Então, quando às vezes os nossos amigos, né, nossos comparsas de ontem se aproximam, chamando a gente para uma confusão, a gente que tem a resposta na ponta da língua, que tem uma rapidez de tirar a espada para fora e Não levantar. sei do que você está falando, desculpa. São pessoas assim como eu não sei do que que já você tá levanta e se bobear vai se chamar a vida inteira bucha de canhão, que são aquelas pessoas que alguém chega na sala e pergunta assim, alguém tem condições de lá resolver? Chá comigo! Esse Aí chá é o cara- comigo é um perigo, né? É aquele espírito que já sabe. E aí você já não. Aquilo você já venceu nas outras reencarnações. Aquilo você já passou. Você vai ficar repetindo a mesma coisa. Você não está mais numa reencarnação desse tipo de sobrevivência. E aí você pensa assim: peraí, eu vim para quê? Eu vim para aprender a pegar essa espada, como Jesus ensinou, e aguardar. Eu vim para aprender aquela resposta na ponta da língua, a botar a aguinha que o Chico ensinou a mãe dele, da paz, a água da paz, molhar minha língua até eu não responder. Até eu aprender a me aquietar, até eu aprender a virar para aquele amigo espiritual que está ali, que é meu amigo de ontem, sim, e eu falar para ele, olha, eu não sou mais de briga. Ó, eu não quero mais isso. Ó, eu estou querendo outra coisa na minha vida. Tem que Me ter, atrai. Olha só, não estou dizendo que isso não é meu passado. Esse é Sim. meu passado espiritual. Mas eu aprendi com o erro. Se hoje eu sofro, é reflexo de tantas vibrações desse gênero que eu fiz. Então, quando eu tenho esse reconhecimento, eu falo, eu quero mudar. Isso é uma decisão muito particular. Então, eu não estou sendo hipócrita com ninguém. Eu reconheço o meu passado, eu reconheço as emoções e me cabe essa resistência que é igual, gente, segurar um cavalo doido. E às vezes a gente fala assim, eu não estou aqui para soltar a minha fé, eu estou aqui para evangelizar o meu lado feroz. Então, quando eu busco o evangelho, para mim, se eu não tiver condições de me evangelizar na hora que eu me sinto atormentada, para que todo o resto serve? Para dizer Para pro que outro? serve o evangelho, então? Para eu ter uma bússola para guiar a minha emoção. Porque a gente é muito desnorteado. Você reparou, Jesus é automaticamente bom. Tudo dele é bom. Nós somos automaticamente ainda mal. Então, nosso carro está mudando. Sim. Então, a gente não está mais no automático mal. Só que a gente já está pegando... Como não é automático, é o manual. Então, como é que eu faço? Eu não sei. Automaticamente, eu vou te responder. Automaticamente, essa mão vai virar em cima da mesa e vai bater. Automaticamente. Mas eu não quero mais esse automático. Eu posso me arrepender. Porque isso foi reações, vícios de comportamento automatizado, como tudo nosso foi automatizado. Então, quando eu quebro essa sequência desse tipo de automatismo e busco o Cristo como o meu mestre, o meu guia, a minha bússola, e eu quero esse referencial, esse padrão do Cristo. Quando eu quero viver no padrão do Cristo, isso é um trabalho gigantesco. Então eu tenho que buscar um manual. O manual está ali no Evangelho. O que Jesus falou sobre quando eu começo a querer julgar o outro? O que Jesus me disse quando eu for caluniado? O que Jesus me disse quando eu for, né, pelo outro perturbado, injuriado? O que eu tenho que agir? Aí eu vou buscar o manual, que é o Evangelho, agora, que vai me direcionar, apesar de eu saber da minha distância abismal que ainda está para o Cristo, mas quando eu tenho essa consciência da onde eu quero ir,
eu já sei para onde eu vou. Pior é quem não sabe para onde está andando, para onde vai, porque ele não vai chegar em lugar nenhum. São essas criaturas que ficam andando em círculo. Tem aquela passagem no Alice, País das Maravilhas, o filme e o livro, né? Que ela chega um momento e pergunta, né? É o coelho, né? Onde é a saída, né? Para onde essa estrada vai? Para onde essa estrada vai? Depende, para onde você quer ir, né? Porque é o caminho de cada um. E aproveitando o que você está falando, quero te fazer uma pergunta, Maristela. Como se percebe esse mecanismo de influência negativo, espiritual, que vai sobre o ser? E a terapêutica tem uma forma, além de perceber, de confrontar ou atenuar ou afrontar esse ponto? Lógico, né? Graças a Deus, sempre temos que ter terapêuticas. Repare bem, uma mente ociosa, uma mente indisciplinada, ela funciona como se fosse uma folha seca, ao sabor do vento. Ela não tem um direcionamento, né? São essas pessoas que não têm um direcionamento. E a ideia, foi como eu falei, nós somos... as ideias nos chegam, é que a gente falou dos fatores principais, né? Então, nós recebemos uma ideia, ela aparece, eu costumo dizer, eu uso a explicação tipo pipoca, para explicar para a criança é bom. Aquela pipoquinha é aquilo que surge assim, tac, vai estourando um buzinho de cada vez, você não dá muita atenção. Então, as ideias vão te chegando na cabeça. E essas ideias... elas, se a sua mente ela não está vigilante e ela não diz, isso eu não quero, é como se todo mundo que batesse ali na porta da tua casa, você abrisse, fosse uma recepcionista, a tua mente, falasse assim, entra, senta aqui, toma um café, bebe uma aguinha, vamos conversar. Então você permite que todas aquelas ideias entrem, vão chegar as ideias mais espatafúrdias possíveis. E você está deixando todo mundo entrar na tua casa. A nossa casa é o nosso jardim. É ali que é a porta que a gente tem que falar. Você entra, você não. O que você me acrescenta? O que você me adiciona? O que essa ideia está me trazendo de bom? Então, quando você tem... Agora, quando a sua mente é aquela mente completamente solta no sentido de frouxa, ela vai acatando e ela vai entrando. Aí, depois que essa mente foi assaltada por essas ideias perturbadoras, que é um assalto, você vai passar por uma segunda fase, que já é o intercâmbio. A ideia não está pedindo mais para entrar, já entrou. Você vai começar a papear com essa ideia. Né? Eu costumo usar muito o símbolo, porque algumas pessoas falam assim, a Dona Maria, né? Uma senhorinha está sendo influenciada espiritualmente, mas está sempre ali no lar, lavando, fazendo a comidinha, lavando a louça, vindo para o centro. Só que a gente não sabe o que está dentro do coração, o que a pessoa está dentro da mente dela. Então, eu posso estar lá lavando a minha louça, fazendo o meu arrozinho e a minha mente batendo papo com aquela ideia perturbadora que começa a falar assim, olha, seu marido está te traindo? Olha, seu sócio está te roubando? Olha, sua vizinha está falando mal de você. Aí eu começo a criar aquele diálogo imaginário com o outro. Se fulano fizer isso, eu vou fazer aquilo outro. Eu vou fazer aquilo outro, que aí eu vou fazer aquilo outro. Que se eu ver, porque fulano, quando me encontra... Aquilo ali já está em Marte. Diálogo imaginário. Só um detalhe, voltando, neurociência também mostra. O cérebro não identifica o que é somente o pensamento e o que está acontecendo em realidade. Tudo que está passando por ele, ele identifica como um fato. Como um fato. Mas a verdade é que é um fato. Quando fica nesse diálogo que você colocou, nós estamos produzindo uma condição de vários hormônios, várias reações químicas. O corpo está sentindo, né? O corpo está sentindo. Porque as emoções são sentidas. E repare bem, como Kardec falou, nós temos o nosso perispírito é um fluido permanente. Tudo que eu penso, eu projeto uma imagem e essa imagem ela é fotografada, ela é colocada, conforme aquela ideia vai sendo insistentemente repensada e fotografada, ela se cristaliza. Ela passa a ter um ânimo que se chama mínimo de vida, sim, porque ela se movimenta. Então, os espíritos, eles podem me olhar com uma carinha assim, que nem a gente brincou, ou então carinha de gente boa, mas ele está me lendo como um livro aberto.
Então, toda essa imagem que está saindo de mim, independente que as pessoas materialmente estão me vendo com carinho de gente boa, o que eu estou pensando, eles estão sabendo. E ali eles estão sendo atraídos por aquele grupo de pensamento que eu estou plasmando. Repare que isso está sendo plasmado e um dia eu vou ter que desconstruir se eu chegar a cristalizá-los. Esse ali é o problema. Então, é ali que começa o que a gente pode falar das consequências da interferência. Ali começa já o processo obsessivo na criatura, por uma ideia que eu permiti, porque eu não fui vigilante, eu dei assunto, eu continuei na minha mente dando espaço para aquilo tudo e chegou a um processo. São aquelas síndromes de pânico, uns processos de depressão. Ah, sim. São criaturas, muitas vezes, que se permite, né, na hora do sono, acordam realmente, que a gente fala, chipado, porque nós temos excelentes espíritos manipuladores, indutores. São criaturas que cometem um suicídio, homicídio. Se nós pudéssemos ver, isso tudo foi... Aí a gente pergunta, né? Manuel Filomeno de Miranda diz que todos nós trazemos, num processo de obsessão, os fatores preponderantes e predisponentes, quer dizer, a minha predisposição moral. Porque aquela brecha está ali. Está ali por eu seja ser humano. Não vem de graça, né? Não é de graça. E só que você começa a aumentar aquilo ali. Você se apaixona por aquela ideia doentia. É quando você aumenta, sabe? Já viu quando... É interessante, quando a gente se machuca, a gente faz uma casquinha. Aquela casquinha podia sumir. Mas a gente vai lá e coça aquela casquinha. Você arranca a casca. Ela vai nascer outra, até criar uma marca. Então nós temos muita tendência a reprisarmos o que é ruim, a nos vitimarmos. Ou que pareceu ruim, porque nem sempre é um fato. É um alimento para aquele espírito encarnado, muitas vezes. Por isso a questão de você se conhecer. Você tem essa tendência? Eu tenho essa tendência mórbida, eu sou uma pessoa lacônica, eu sou uma pessoa que tem tendência a ficar olhando para o passado. Então, quando eu faço essa verificação, eu começo a buscar uma ajuda, inclusive para diminuir essa intercepção espiritual. Sim. E aí foi que ele falou, qual seria o recurso, né? Quando a gente se sente. Então, qual o recurso? Segura esse recurso, 11 horas e 48 minutos, mandando um abraço pro Otaviano lá em Pedra de Baratiba, grande, o Roberto lá em Macaé. Alguém aí que... Isabel Mirandela, Marcelo Fernandes Botelho, Lucimar. Tem uma amiga sua, estou tentando retomar aqui, Sandra Paixão. Ela adora você, é carioca, mas está morando em Natal e acompanha você desde 2016, ela fala aqui. Olha. Sandra Paixão. Bom, seguimos aqui com a programação, porque eu gostaria que ela concluísse Ela vai esse raciocínio. Nós temos porque pouco isso tempo. aí tá, olha, muito interessante. Vamos lá. Então, nós podemos, primeiramente, lembrar da reeducação mental, uma criatura que é uma terapêutica, né? A pessoa chega na casa espírita, muitas vezes, pedindo para que se retire aquele espírito que está influenciando. Não é assim? Dá para você tirar ele de mim? Isso aí é engraçado. Chico Xavier que fala, a gente não vai tirar nada, vamos evangelizar todo mundo. Muito bom, muito bom. E o que acontece na maioria das vezes? Gente, por incrível que pareça, o espírito fica. Porque a casa espírita oferece inúmeras atividades de crescimento para ele. Porque o espírito, quando ele está te influenciando, quando é pessoal, o tempo para ele parou ali naquele problema. Então, quando você faz com que ele perceba a importância da liberdade dele, o quanto ele tem a ganhar, a grande pérola, né, descoberta, ele larga tudo por aquela pérola, né, que nem Jesus conta da pérola do reino, o grande tesouro, e aí ele fica no trabalho. E a pessoa vai embora. A pessoa vai embora, sabe por quê? Porque ela sente tédio. Porque aquilo ali fica como chatinho para ela, porque ela não era reeducada. Sim. Então ela vai embora, que nem a passagem evangélica, e vai voltar com mais 7 dentro da casa mental dela. Ela vai encontrar outro, porque o problema é ela. Ela vai atrair outros perturbados como ela. Então, o processo da reeducação mental é quando você busca modificar sua mente através da leitura, de um programa de rádio. Coisa você precisa sair daqueles filmes de pavor e buscar coisas elevadas. Acompanhando Maristela. Maristela, onde é que a gente encontra você, menina?
Ah, eu tenho um canal, Maristela Santos, no YouTube. Falei que ela é influencer. Vai lá. Há Repete, por muitos favor. anos. Repete, por favor. Maristela Santos, é um nomezinho simples assim, não tem propaganda, não tem... Mas eu tenho o resultado desses estudos, né? No que eu faço- YouTube, então no encontra YouTube. você no YouTube. No YouTube. Tem no Facebook, que eu cuido. Encontra no vocês, CELD e no Instagram ou no Lar de Tereza. Tereza. No CELD e no Lar de Tereza. Mas esse processo da reeducação mental, as pessoas pensam que é fácil. Não é. Porque você vai modificar os seus hábitos. Você vai buscar também essa reforma íntima, é você se perceber, é você buscar ajuda, é você buscar a casa espírita, porque um problema espiritual, a casa espírita é o pronto-socorro espiritual. Então você vai assistir a reunião pública, você vai buscar um trabalho no bem, porque quando você busca um trabalho no bem, você passa a ser acompanhado por bons espíritos. E os bons espíritos... A sintonia que nós falávamos para... É como se você entrasse num guarda-chuva, sabe? Você tá na chuva para se molhar, mas você tem o guarda-chuva espiritual que te protege. Você vai ter o processo na casa espírita de tomar um passe, porque geralmente a pessoa que está ali com uma perturbação espiritual, ela está com um fluido muito ruim. Então é preciso retirar aquele fluido e colocar um fluido são, entendeu? Saudável. Então é preciso que ela seja desembaraçada daquele processo. É como se ela tivesse toda enovelada. Nós vamos reparar ali a questão da prece, buscar esse apoio espiritual. Os nossos guias e mentores estão com a mão assim, ó, só esperando a gente levantar a mão e pedir ajuda. Só que a gente quer pedir ajuda para descer com eles, para continuar nos nossos erros. Então, realmente você quer mudar? A questão às vezes é essa. Você realmente quer ser ajudado? Muitas vezes se fala que quer, mas a pessoa está se sentindo muito dominada. Então é por isso que ela... a gente também fala tem assim, a ó, simulação da vitimização. tem. Né? E às vezes a pessoa fala assim, mas você vai para casa espírita porque, olha, porque quando eu tô bem, eu vou para casa espírita. Quando eu não tô bem, de lá eu não posso sair, eu preciso estar na casa espírita. Eu preciso assistir reunião. Eu preciso encontrar um trabalho para que eu saia do meu umbigo, para que eu possa olhar outros, para que eu possa... E o socorro espiritual que a casa tem nos trabalhos de desobsessão. Maristela, a Georgina Célia aqui de Ramos falou assim, ó, todos os convidados são muito bons, mas hoje vocês arrasaram. Nossa, Olha gente, só. olha. Então tá olha o bom. perigo. Não, o WhatsApp aqui tá bombando, Tá gente. faltando menos de 2 minutos. Faltando menos de 2 minutos, eu vou colocar uma coisinha aqui só para embaraçar toda essa conversa boa, porque vai precisar de outro programa para Maristela continuar conosco aqui e desenvolver Não, tanto tem essa mais temática. uma, ó. Meu nome é Lara Lua, tenho 9 anos, estou aprendendo muito com a tia Maristela. Nossa, eu fui professora Lara. primária, Lara. 9 anos, eu sei arrebentou, hein? conversar, Lara. Me deixou aqui envergonhado. A gente está falando de obsessores, de obsessão, mas nós também somos obsessores aqui encarnados. Só para fechar rápido o programa, você tem 30 segundos para responder, Nossa, tá? você tá de brinco, você tá sendo meu obsessor assim, né? Agora, isso foi maldade, né? Olha só. Olha, existe a obsessão do desencarnado com o desencarnado, do desencarnado com o encarnado, a obsessão do encarnado para o encarnado, né? E a auto-obsessão. Então, um processo de constrangimento, quantas pessoas a maior obsessão, né, que a gente fala é o da justa causa, são do amor que enlouqueceu, é o que mais a gente vê nos noticiários. Processos obsessivos chegando ao cúmulo, né, de levar o outro à morte. Tal grau de não permitir que o outro seja feliz. Então, é um tema muito importante. Não, Você vai certamente voltar conosco. Que todos nós precisamos ainda estudar e perceber muito essas nuances para que não caiamos, como Jesus falou, né, em tentação. E o que é essa tentação? Essa tentação é o meu próprio lado sombrio que eu abro essas possibilidades de perturbação. E os nossos amigos espirituais estão ali me olhando a você, dizendo assim, ele está falando sobre isso? Vamos ver se ele sabe disso mesmo. Aí vem a aula prática. Por isso a importância da amizade espiritual dos benfeitores, para que a gente fale assim, né, por esses espíritos. Olha, o que for erro meu é da lei, eu vou ter que pagar. Mas o que for por conta do trabalho,
Conversa com o gerente, né? Conversa com o guia Muito espiritual bom. que estamos todos protegidos. E terminando o programa, agradecendo muito a participação de vocês. E Muito fica obrigado. com a gente, porque Muito a obrigado. Rádio Rio de Janeiro tá com você 24 horas, 7 dias na semana. Até sábado que vem! Fui! Obrigado.